Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast Opinião, aqui pelo portal BR-104 e nas suas plataformas. É sempre um prazer estar com vocês, que são a razão de existir desse trabalho. Muito obrigado pela audiência. O ano era 2020, mais precisamente no dia 11 de março daquele ano, foi declarada a situação de pandemia global. Aqui no Brasil, desde o dia 19 de março de 2020, nós vivemos com uma realidade completamente diferente daquela que estávamos acostumados a viver. As ruas fecharam, bares, lojas, todo o comércio em geral, escolas, tudo parou de funcionar. As famílias mudaram hábitos e as pessoas passaram a se comunicar através dos meios de comunicação disponíveis. Inclusive, a gente vive, é verdade, a era da informação, o que ajudou a superar, a passar por esse momento de uma forma menos trabalhosa, de uma forma menos dolorosa. Toda aquela situação trouxe inúmeras reflexões para toda a sociedade em geral. Adultos, jovens, crianças passaram a perceber a importância de dar mais valor àquilo que tinham e principalmente às pessoas. Governos estaduais e municipais elaboraram e publicaram decretos no sentido de fazer, pelo menos essas eram as palavras deles, com que a pandemia fosse contida. Medidas de prevenção e combate foram adotadas no sentido de conscientizar a população a respeito daquilo que deveria ser feito, tanto com relação aos cuidados básicos, tanto com relação aos cuidados mais elaborados, como, por exemplo, evitar aglomerações. E aí residiu talvez a grande dificuldade de enfrentar a pandemia aqui no Brasil. Então aí tudo passou a ser politizado. A pandemia virou objeto de discussão política nas redes sociais, em grupos de WhatsApp, dos mais altos até os mais baixos escalões de todos os governos em todas as esferas, o que de certa maneira prejudicou o combate, prejudicou o cuidado com o vírus. A população foi tomada por um clamor, o clamor de defender cada qual a sua bandeira. Fique em casa contra vá para a rua. E um dos maiores desafios foi convencer a população de que aquelas medidas realmente eram para o bem dela. Isso porque a gente vive numa sociedade onde a classe política é extremamente desacreditada e faz por onde ser desacreditada. As pessoas não confiam nos governos, as pessoas não confiam nos seus representantes e isso claramente trouxe reflexos diretos na aceitação do cumprimento ou não daqueles decretos que eram colocados pelos prefeitos e pelos governadores para ser seguidos. Ou seja, a pandemia passou a ser politizada. A gente precisa entender que a politização da pandemia trouxe um grave dano a toda a coletividade. Se de um lado, em dado momento, houve muito negacionismo da doença por parte do governo federal, por outro lado, por parte dos governos estaduais e municipais, houve muito terrorismo em volta da doença. Houve falta de transparência na aplicação dos recursos públicos. Um orçamento de guerra foi aprovado no Congresso Nacional e até hoje, por exemplo, aqui no caso de União dos Palmares, a gente pouco sabe do que foi usado desse dinheiro. Politizar a pandemia foi um erro, porque levou a população, grande parte dela, a não acreditar nas medidas que eram colocadas pelos governos através dos seus decretos. A impressão que ficou é que por mais que os chefes dos executivos estaduais e municipais quisessem ter o protagonismo da história, me parece que o protagonismo realmente ficou com as discussões políticas que em nada ajudam e muito atrapalham no decorrer do dia a dia da pandemia. A gente hoje tem pessoas que não acreditam simplesmente na vacina, porque estudos de grupos de WhatsApp, de redes sociais, os famosos memes que são colocados para viralizar, criaram uma grande narrativa de que uma vacina que é feita em pouco tempo não tem eficácia, contrariando aquilo que a própria ciência já mostrou que é perfeitamente possível acontecer. É necessário que a população, que a sociedade em geral, conheça os culpados de tudo que está acontecendo. Se foi culpa do governo federal, se os governos estaduais ou se os governos municipais, por não terem aplicado corretamente os recursos, também contribuíram para que tudo isso acontecesse, e hoje existe uma CPI para investigar tudo isso, e a meu ver, aqui vai meu ponto de opinião,
Eu, sendo governador de estado e nada tendo a dever, eu pediria para ser convocado, para ser ouvido naquela CPI. Eu, sendo prefeito de município e nada tendo a dever, tendo a clareza e a certeza de que os recursos foram administrados com correção, eu certamente pediria para ser ouvido naquela CPI. Porque existe uma velha máxima, um ditado popular que diz: quem não deve, não teme. Eu pergunto a você, você fugiria da CPI sem nada dever? Eu acredito que não. Em contrapartida, a despeito de nós, enquanto cidadãos, termos que cobrar das autoridades atitudes enérgicas, atitudes de verdade, no sentido de combater a pandemia, de minimizar os seus efeitos, precisamos também fazer a nossa parte. A gente vê pessoas nas ruas sem o uso da máscara, pessoas entrando nos estabelecimentos comerciais sem cumprir as medidas de proteção, em total desrespeito não apenas aos decretos regulamentares que precisam ser cumpridos, mas às pessoas que acreditam que o uso dos equipamentos de segurança, além de salvar a própria vida, salva a vida de outras pessoas. Isso é um fato. Está comprovado que o uso da máscara, por exemplo, evita a transmissão. Portanto, tão importante quanto cobrar dos nossos governantes e representantes atitudes verdadeiras no sentido de fazer com que nós possamos sair o mais rápido possível desse estado, dessa calamidade, é preciso também nós fazermos a nossa parte. A gente deve exigir transparência dos nossos governantes? Claro. A gente deve exigir vacina? Claro. É importantíssimo. Devemos exigir que o nosso dinheiro seja aplicado de forma correta, sem desvio de finalidade? Claro que sim, mas devemos também fazer a nossa parte. Eu, você, todos nós precisamos contribuir para que esse mal seja superado. E essa contribuição, uma boa parte dela, se dá com o uso da máscara nas ruas. As pessoas insistem em burlar as regras. Máscara não é para ser usada no queixo, é para ser usada no rosto. Se existe uma determinação de que você, que está aí nos acompanhando, entre no estabelecimento comercial fazendo uso daquele equipamento, use, não é nada demais. Quando você estiver ao ar livre, sozinho, na sua caminhada, voltando para sua casa, tira e respira normalmente. Eu acredito que esse tipo de atitude, além da cobrança dos nossos políticos para que parem de politizar essa pandemia, a gente precisa também dar a nossa parcela de contribuição. Todos juntos contra o coronavírus. Hoje, essa é a nossa opinião. Eu quero saber a sua. E aí? Deixa nos comentários. E muito obrigado pela audiência mais uma vez.